Pedro Venceslau, vem para cá, fica com a gente também, Matheus Teixeira, porque, Pedro, o Matheus, ele encerra essa apuração dele, né? Ele conclui a fala, falando que tudo, na verdade, passa ali naquele cenário, todas as movimentações, todas as cenas passam pelo cenário da eleição desse ano. O quanto, né, gestos de Donald Trump ou do governo Donald Trump a direita aqui do Brasil preocupa e pode impactar a campanha do presidente Lula. E também o quanto, quero que você avalie, o próprio encontro entre Lula, a depender de como for esse encontro, também pode pesar na eleição. Pedro. Olha, Débora, o bolsonarismo esperava muito mais de Donald Trump. Houve uma frustração imensa no ano passado, depois que Donald Trump elogiou o presidente Lula, derrubou as tarifas. O Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos acreditando que iria convencer a Casa Branca a fazer uma ofensiva, não só para libertar o pai, mas também que teria reflexos eleitorais. Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que não haveria eleição no Brasil. Dito isso, existe uma ala do Palácio do Planalto e dentro do próprio PT, e no campo da esquerda em geral também se fala isso, que teme uma interferência dos Estados Unidos na eleição brasileira. Tem vários tipos de medos diferentes que circulam nesse debate, mas a interferência ela pode ser política, ela pode ser uma interferência diplomática, enfim. Vamos lembrar que o próprio presidente Lula cometeu uma gafe diplomática, e muitos petistas hoje admitem isso, quando na eleição presidencial dos Estados Unidos, faltando 5 dias para o pleito, declarou publicamente apoio a Kamala Harris, candidata do Partido Democrata. Esse gesto do presidente Lula não mudou em absolutamente nada o resultado da eleição e, pior, azedou uma relação que nem tinha começado ainda. A diplomacia brasileira não fez movimentos de aproximação com a oposição norte-americana que estava mostrando força política para ganhar aquela eleição nos Estados Unidos. Não haviam pontes entre o presidente Lula e Donald Trump. E o presidente, para piorar um pouco, ainda declarou apoio a Kamala Harris. Dito isso, o mundo deu 500 mil voltas e o presidente Lula acabou se aproximando do Donald Trump, teve a tal da química entre os dois. E a expectativa é de um encontro que aconteça nos Estados Unidos, que vai servir muito para o presidente Lula mostrar amplitude diplomática. O encontro que deve acontecer agora não tem data ainda, ia acontecer agora em março, mas depois da guerra no Irã não tem data para acontecer, mas está no radar e está previsto na agenda. Agora, o fato é, a visita desse conselheiro de Trump não significa necessariamente o movimento do próprio presidente da República dos Estados Unidos, que é uma liderança política errática. Faz um gesto aqui, depois amanhã faz outro completamente diferente, deixa o mundo sem saber exatamente onde ele quer ir e o que quer com seus respectivos gestos. Mas vale lembrar que no ano passado, esse assessor Darren Beat, que é assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos, conselheiro para assuntos aqui do Brasil, ele já causou uma celeuma depois de dar declarações que foram consideradas antidiplomáticas pelos Estados Unidos. Ele falou, na ocasião das tarifas, que elas estavam sendo aplicadas no Brasil porque Jair Bolsonaro estava sendo perseguido e tinha também a questão do STF, que estaria agindo de forma política, perseguindo adversários. Uma narrativa que foi vendida por Eduardo Bolsonaro, mas rebatida pelo Brasil, que na ocasião chamou o encarregado de negócios, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos. Chegou-se a circular a informação naquele momento que poderia o encarregado de negócios, que não tem embaixador, deixar o Brasil. Poderia haver um congelamento, um esfriamento. Foi o pior momento das relações diplomáticas entre os dois países e esse mesmo assessor, que é considerado nos Estados Unidos um assessor de perfil mais ideológico, da ala mais radical do trumpismo, então, naquele momento, houve esse azedamento geral das relações entre os dois países. Não é o momento que a gente vive agora. Agora, obviamente, que essa visita na papudinha do representante do Departamento de Estado dos Estados Unidos, se acontecer, vai servir como munição para a narrativa dos bolsonaristas de que Flávio e o pai dele, Jair Bolsonaro, mantêm conexões e não perderam essas conexões com Donald Trump, apesar de tudo que aconteceu no ano passado.